Deputadas, chega agora o item da pauta, um requerimento de urgência para que essa Casa autorize o Governo do Estado, o Poder Executivo, a contratar empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor de 35 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, para a implantação do projeto de modernização da gestão fiscal do Estado do Maranhão, Profisco 2. O texto do projeto, e aí eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados, para depois não dizer que aprovaram algo que não sabiam, diz o seguinte: artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de 35 milhões de dólares para a implantação do projeto de modernização da gestão fiscal do Estado do Maranhão, Profisco 2. Parágrafo único do artigo 1º, e aí eu chamo a atenção, é igualmente autorizada a implementação dos ajustes fiscais e financeiros do projeto. Eu nunca tinha visto isso. O governador pede já para a Assembleia autorizar os ajustes fiscais que só serão decididos no final da implantação do projeto. Não sabe nem que ajustes são esses, mas quer já um cheque em branco da Assembleia para dizer que os ajustes apontados têm que já ser autorizados por essa Casa. Primeiro, eu quero lembrar ao excelentíssimo senhor governador, aos deputados dessa Casa, que esse parágrafo não tem nenhuma validade jurídica, porque é inconstitucional. O artigo 6º da nossa Constituição é muito claro. Não existe mais lei delegada em nosso ordenamento jurídico. E o que é a lei delegada? É aquela que se aprova e um poder delega poderes a outro poder para que ele tome medidas em nome desse. E é isso que faz o parágrafo único. Como é que nós vamos autorizar a contratação de um empréstimo para implantar um projeto que vai aumentar o sistema de cobrança de impostos no Maranhão, e já estamos autorizando as medidas e os ajustes necessários que serão apurados somente no final do projeto, após a contratação do empréstimo? Isso é simplesmente, senhor presidente, querer fazer pouco caso com o Poder Legislativo do Estado do Maranhão. Por outro lado, o artigo 1º diz o seguinte: os encargos financeiros, quem está dizendo isso não sou eu, a assinatura é do governador, o prazo de amortização do empréstimo e o período de carência serão estabelecidos no contrato de empréstimo externo firmado entre o Estado do Maranhão e o BID. Ora, senhores e senhoras deputados, como é que, como deputado, eu vou aprovar um empréstimo de mais de 100 milhões de reais para aumentar a cobrança de impostos no Maranhão, ainda mais se não se sabe qual é a taxa de juros que vai ser cobrada? Em quantas parcelas serão pagos esse empréstimo? Qual é o período de carência? Há poucos dias atrás, o governador mandou uma mensagem a essa Casa pedindo autorização para renegociar o empréstimo do BNDES, e contou com o meu voto, porque ele disse que precisava de uma folga financeira para poder realizar investimentos no Maranhão. Aí, ele pede a folga, deputado Max, para renegociar o empréstimo do BNDES, e logo depois vem com um projeto de 100 milhões para endividar o Estado. Então, de que adiantou nós aprovarmos a renegociação do BNDES? É para ele pagar empréstimo para aumentar a cobrança de impostos dos maranhenses? Senhores e senhoras deputados, absolutamente todos os projetos de empréstimos que tramitaram nessa Casa tiveram o meu apoio, independente do governo. Quando chega aqui o projeto, se for para a saúde, para a educação, para a segurança, contará com o meu voto, diferente de alguns deputados que lá atrás votaram contrários ao empréstimo do BNDES, que hoje é a tábua de salvação do atual governo. Então, agora, esse, eu digo publicamente aqui da tribuna, não terá o voto do deputado Eduardo Braide. Endividar o Estado, deputado Wellington, em mais de 100 milhões de reais para implantar um programa de gestão fiscal e modernização que tem nome, que é exatamente aumentar o sistema de cobrança
de impostos no Maranhão, e aqui quem está falando não sou eu. Falo aqui em nome das entidades empresariais do Maranhão que conversaram comigo ontem e disseram que sequer tomaram conhecimento do envio desse projeto do governo do Estado para a Assembleia Legislativa. E a primeira pergunta que eu faço a ser respondida por algum deputado da base do governo: este projeto, o projeto de lei número 262/2017, passou em alguma reunião do Conselho Empresarial do Maranhão? Gostaria que essa pergunta fosse respondida, já que o Conselho Empresarial do Maranhão serve exatamente para isso, para que a gente possa levar ao conhecimento da classe empresarial do Maranhão aquelas medidas que irão atingi-la. Aguardo a resposta, porque até onde eu tenho informação, o governador mandou esse projeto sem discutir com os empresários do Maranhão. E é por isso que os pequenos comerciantes estão sofrendo com a forma de cobrança, com os juros abusivos, com as multas que são estabelecidas. E diga de passagem, a Secretaria de Fazenda ainda dá o prazo para pagar o valor da multa integralmente. Se não houver o pagamento, sabe o que acontece, deputado Carlinhos Florencio? A suspensão da inscrição do CNPJ. Aquela empresa está proibida de continuar com suas atividades comerciais. E é isso que nós vamos fazer? Aprovar a urgência de um projeto que deve ter a participação da Associação Comercial do Maranhão, da FIEMA, da Associação dos Atacadistas, dos representantes dos comerciantes, para poder pelo menos saber do que se trata esse programa, se é tão bom como o governo diz, já que é um projeto de modernização. Eu peço que a gente possa aprovar o convite, que logo mais será votado, para a vinda do secretário de Fazenda explicar a esta casa do que se trata o Profisco. O governo do Estado terá toda a oportunidade de mostrar que esse é um projeto bom. Mas vamos aguardar o requerimento que vem logo em seguida, que é o que faz o convite ao secretário de Estado para explicar. Até porque, se é um projeto bom, quem não deve não teme. O maior interessado em vir e explicar esse projeto aqui seria o governo do Estado. E aí eu quero lembrar os senhores e senhoras deputados que nós só temos 2 páginas nesse projeto. Uma página que trata da mensagem do governador, que fala tão somente do valor do empréstimo e que é para o Profisco 2, só diz isso. E a segunda que fala também do valor do empréstimo, pede esse cheque em branco da Assembleia, onde diz que já fica autorizada a implementação dos ajustes fiscais e financeiros do projeto, e a que fala que os encargos financeiros, o prazo de amortização do empréstimo e o período de carência serão estabelecidos no contrato de empréstimo externo, firmado entre o Estado do Maranhão e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E como se não bastasse os equívocos do projeto que chegou, o artigo 3º ainda diz o seguinte, que o Poder Executivo fica autorizado a vincular como contrapartida à garantia da União as cotas dos repasses constitucionais do Fundo de Participação do Estado, mas no final diz o seguinte, bem como outras garantias em direito admitidas. Então é outro cheque em branco que nós vamos dar ao governo do Estado para que ele possa fazer a contratação de mais de 100 milhões de reais e depois dar a garantia que ele bem entender. Digo e repito, tenho sempre pautado os meus votos nessa Assembleia com muita coerência. O projeto que é para o bem do povo do Maranhão tem meu voto. Agora, certamente, senhor presidente, pedir e autorizar o endividamento do Estado do Maranhão em mais de 100 milhões de reais para contratar um programa que vai aumentar o sistema de cobrança dos pequenos comerciantes do Maranhão, certamente esse não contará com o meu voto. E é exatamente por isso que o Maranhão anda na contramão no que diz respeito à política fiscal em relação a essa situação. Conversem com qualquer pequeno comerciante do Estado do Maranhão, dos municípios mais distantes, e perguntem a eles qual a opinião em o Estado contratar 100 milhões de reais para jogar em um programa de modernização da gestão fiscal, que nada mais vai fazer que aumentar o arroxo dos pequenos comerciantes. Perguntem a eles
nas bases de vocês, qual é o pensamento que eles têm em relação a essa situação. Concedo uma parte ao deputado Hélito do Curso. Deputado Eduardo Brade, parabéns pelo pronunciamento e, mais uma vez, atenção lá na CCJ e trazer essa temática e essa discussão. Por que essa brevidade? Por que tanta urgência? E fica o nosso questionamento com um governo que já tem 2 anos e meio, quase 3 anos, e faz a troco de caixa, faz as pressas, nas coxas, e principalmente atropelando a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Não há a mínima discussão com o Conselho Empresarial, não há a mínima discussão com a sociedade, e o mais importante, deputado Eduardo Brade, que nós precisamos enfatizar, nem eu, nem Vossa Excelência, não somos contra a fiscalização, pelo contrário. Tem que haver fiscalização, sim. E, principalmente, dar atenção à fiscalização que nós temos. A motivação, a valorização dos nossos auditores fiscais, a realização de concurso público para técnicos e auditores, para incrementar a Secretaria de Fazenda, para melhorar essa fiscalização, mas não através de um novo empréstimo. Através de um empréstimo que vai, na verdade, sacrificar, prejudicar, arrochar ainda mais os pequenos empresários. Vossa Excelência também foi muito feliz e oportuno quando faz um questionamento e a lembrança. Pergunte aos pequenos empresários, pergunte aos pequenos comerciantes. Muitos estão fechando suas portas. Nós percorremos, por exemplo, a Avenida Castelo Branco, a Avenida dos Holandeses, a quantidade de placas de alugas e de vendas. Por quê? O Estado do Maranhão passa por recessão. É um momento de crise e que o Estado do Maranhão se levantou em alguns momentos, não por conta do governo do Estado, não por ações do governo do Estado, na agricultura, na pecuária, por exemplo, pela própria iniciativa dos agricultores, dos pecuaristas. Quem necessita do apoio do governo, da mão do governo, tenha padecido com aumento de impostos e mais agora com o arroz. Nós somos contra esse aumento de impostos, somos contra esse empréstimo, fomos a favor de todos os aumentos, todos os empréstimos em oportunidades anteriores, mas não podemos ser contra, a favor, sem um mínimo de votação, sem um mínimo de apreciação e, principalmente, trazer para esta casa os empresários, a associação comercial, a firma. E solicito a esta casa que possamos realizar audiência pública. Antes de aprovar, antes de colocar em votação, uma audiência pública, ou pela Comissão de Administração, pela Comissão de Assuntos Econômicos, para que possamos ouvir a firma, a associação comercial. Mesmo votando contra, eu tenho certeza que o posicionamento da associação comercial, da firma, dos pequenos empresários do Estado do Maranhão, com certeza, são contra esse novo empréstimo do governo do Estado do Maranhão. Agradeço a parte do deputado Hélito do Curso. Deputado Eduardo Brade, por favor, conclua. Já concluo, senhor presidente. A única coisa que se pede, deputado Hélito, em relação a esse projeto, é que seja ouvido a classe empresarial do Maranhão, que seja ouvido os pequenos comerciantes, aqueles que sofrem no dia a dia a política fiscal adotada pelo governo do Estado. E aqui, quero lembrar que há um pedido que será votado ainda hoje, deputado Max Barros, se houver quórum, de um requerimento para que o secretário da Fazenda venha a esta casa, por meio de um convite, para que ele explique a essa casa o que é o Profisco 2, para que vai servir, para que ele dê a oportunidade dos empresários maranhenses se manifestarem em relação a essa situação. Eu quero acreditar que essa casa aprovará esse requerimento para que nós possamos ouvir, antes de votar essa matéria, aqueles que devem ser ouvidos, porque serão os que sofrerão na pele a implantação desses ajustes fiscais, desse programa, que são exatamente os comerciantes do Maranhão e, especialmente, os pequenos comerciantes do Maranhão. E já finalizando, senhor presidente, mas depois volto para fazer o encaminhamento. Agradeço a paciência de Vossa Excelência.